Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos na nossa segunda roda de conversa. E hoje nós vamos conversar sobre os mitos, né? Desmistificar a questão da mediunidade, né? E da sensibilidade em relação à espiritualidade, enfim, manifestações mediúnicas em geral. E a gente escolheu esse tema porque, primeiro, que é um tema que gera muita curiosidade, mas principalmente porque é um tema que é muito. Tem muitos mitos envolvidos, né? Tem muitas crenças envolvidas, né? Então, como nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com a pesquisa aqui no Sapere Sacro, a gente escolheu falar de mediunidade de uma forma bastante prática, né? E sem grandes floreios ou supervalorizações e nem mesmo sem grandes, também sem grandes alardes, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia da gente estar falando sobre esse assunto hoje. Como a Ana, a primeira vez que está aqui, né? Então, Ana, seja muito bem-vinda e eu vou explicar um pouquinho de como que a gente faz essa dinâmica. A Cris acabou de chegar também, seja bem-vinda, Cris. A gente tá vendo o que você está fazendo, tá? Fê? Então, bora lá pro slide 2. Então, o que que vai acontecer aqui hoje? Na mesma dinâmica que nós tivemos na primeira roda, nós vamos ter um momento inicial de ancoramento, que é para a gente se centrar, se conectar com a nossa intenção, se conectar com a espiritualidade para trazer tudo que a gente intencionou para esse encontro. Aí a gente vai ter o conteúdo e durante o conteúdo estamos abertos a momentos de trocas, tá? Tem dois momentos principais de trocas que a gente também quer ouvir uns aos outros para trocar as experiências a respeito da sensibilidade mediúnica, tá? É, enquanto nós estamos falando, a gente vai manter os microfones fechados, única e exclusivamente para não ter interrupção e perder o raciocínio. Mas o chat está sempre aberto. Se alguém tiver uma dúvida, para não esquecer, quiser fazer um comentário, use o chat, pode colocar lá. E depois, na hora que a gente tiver um espacinho, a gente já vai responder a pergunta ou trazer o comentário, tá? E a gente também usa depois a gravação como material de divulgação das nossas pesquisas, dos assuntos que a gente trata. Então, se você não quer que a sua imagem seja utilizada, se você não quer que as suas interações sejam utilizadas, a melhor coisa a fazer é ficar com a câmera fechada e fazer as interações somente pelo chat. Porque quando você fala, você vai aparecer aqui, né? E daí pode ser que apareça no material de divulgação. E depois nós deixamos a roda de conversa disponível no YouTube para as pessoas que não puderam estar aqui assistirem também. Então, tem os cortes que a gente faz que vai para o Instagram, por exemplo, mas também tem a palestra integral que se você falar, se você trocar, você vai aparecer, tá? Então, você falando, a gente já assume como sendo o seu de acordo para o uso da sua imagem dentro desse contexto. Fins educativos, única e exclusivamente, tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, podem colocar ali no chat. E a gente vai para o nosso ancoramento agora. Pode passar para o próximo, por favor, Mafê. Eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição aí confortável, porém não relaxada, o máximo que vocês puderem, numa coluna ereta, né? Fechando os olhos e vai se conectando com a sua respiração, se conectando com o seu eu interior, a centelha divina dentro de você, com o seu espaço sagrado. E nesse momento nós levamos os nossos pensamentos ao céu, nos direcionamos ao Divino Criador, Pai e Mãe do Universo.
Criador de tudo que há, tudo que foi e ainda será, na intenção de clarear os nossos pensamentos, de trazer discernimento e sabedoria para todos aqueles que estão presentes, para todos aqueles que visualizarem esse material depois. Nós integramos também a nossa intenção de trazer informação comprometida com a verdade, de purificar as nossas ações, pedindo a proteção dos anjos, arcanjos, mentores e guias que nos acompanham. Ao meu comando, eu formo a pirâmide de proteção em alfa, beta, delta, gama, y, selando 1, 2, 3, 4, 5. No alto dessa pirâmide, um feixe de luz branca nos conecta ao centro da inteligência cósmica, do centro da Terra à base da pirâmide. Um feixe de luz dourada nos conecta com a fonte interminável de energia telúrica, fazendo dessa egrégora um elo de conexão entre o céu e a terra, baixando o fio azul formando bolha de proteção. Uma egrégora azulada preenche cada centímetro, cada milímetro, envolve cada molécula desse espaço sagrado, na intenção de curar, transmutar e harmonizar todo esse sistema. Neste momento, nós abrimos um portal conectado diretamente à intenção mais elevada que as nossas consciências podem alcançar, na intenção de receber todas as orientações que forem necessárias e pertinentes a este grupo. Entregamos as nossas intenções mais elevadas àqueles que nos guiam e nos acompanham. Que seja feito o melhor. Harmonizando todos os sistemas, alinhando os chakras. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, da verdade máxima que as nossas consciências podem alcançar. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida da saúde plena dos corpos físicos, mentais e emocionais. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida da harmonia plena entre todos os seres. Eu sou o eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o amor desperte em mim e em ti. Que o amor desperte aqui e aí. Que o amor desperte em todas as pessoas, em todos os seres, em todos os lugares. Assim seja, assim é, e está feito. E lentamente a gente vai retornando, sustentando essa vibração, né, de amorosidade, a intenção de elevação e iluminação. E assim que vocês se sentirem prontos, podem abrir os olhos. Bem, todos bem? Então tá. Vamos então para o próximo slide, Mafê, por favor. Bom, a gente vai passar rapidinho, porque quem já esteve na primeira roda, a gente já falou em mais detalhes sobre quem é o Instituto Saber e Sacro. Nós temos como principal missão promover a paz na Terra através do amor, a aceitação e a compaixão. Promover uma ação sábia, direcionada e alinhada com a sabedoria, como foi falado muito no ancoramento, que nós possamos ser
manifestações da consciência mais elevada que cada um de nós puder alcançar. Nós buscamos o discernimento moral para que nossas ações estejam alinhadas com o que é o amor, a aceitação e a compaixão. E sempre trabalhamos pela ampliação da consciência, dentro do nível de consciência de cada um, dentro da linha de crenças, de religiosidade, de conexão com a espiritualidade de cada um. Nós trabalhamos para que a consciência seja ampliada e possa abraçar as múltiplas verdades que essa era de regeneração traz para a gente. Pode passar, Mafê. Dentro do Instituto, nós temos a missão de desenvolver o discernimento moral e a capacidade de ação sábia junto aos seus associados e o público em geral. Esse instituto é uma associação. Quem tiver interesse pode se associar, não tem mensalidade, não tem custo, nós somos uma associação sem nenhum fim lucrativo e, por enquanto, não temos nenhum direcionamento de verba. Todas as verbas que nós recebemos a partir dos nossos atendimentos vêm de doação e são direcionados para o crescimento e a institucionalização do próprio instituto, né? A gente não tem nenhum tipo de mensalidade envolvida e a gente faz toda a captação de recursos através de ações de caridade. Temos como propósito maior promover a paz na Terra. Nós temos esse compromisso de promover o amor, a aceitação, a compaixão entre todos os homens, sendo esse o maior fim de todas as nossas ações. Temos o objetivo de oferecer o caminho de ampliação da consciência, desenvolvimento de bem-estar, saúde mental, emocional e física e espiritual para todas as pessoas, independente de classe social, credo, raça, religião, qualquer coisa. E temos como valores mais elevados o respeito, a amorosidade, a firmeza, a empatia e a disciplina. Fortalecendo aqui que a firmeza e a disciplina são os caminhos de ação que nós usamos, né? Nós somos firmes dentro dos nossos valores, nós somos disciplinados dentro dos nossos valores, que são o respeito, a amorosidade e a empatia que guiam, tá? Próximo. E temos alguns serviços que a gente oferece. Então, se vocês souberem de alguém que está precisando conversar, que está precisando de um acolhimento, nós temos a conversa fraterna, pode ser em relação à espiritualidade em si, ou pode ser a respeito da vida, né? Alguém para ouvir, né, outra pessoa sem julgamento, sem é, qualquer tipo de direcionamento mais específico. É muito mais, a conversa fraterna está muito mais relacionada com a escuta e orientações espirituais do que para qualquer tipo de disciplina especificamente, tá? Então, a gente vai direcionar para tratamento se for necessário, se a gente identificar que tem alguma influência espiritual ali que possa ser tratada através do nosso serviço, nós vamos orientar na conversa fraterna. Nós oferecemos Reiki, né? Só pedir, a gente organiza o envio de Reiki. E apometria, que é um tratamento espiritual e energético que atua nos 7 corpos energéticos de cada um dos seres, para harmonização, revitalização, curas espirituais e também desobsessão. Porém, a gente oferece esses serviços de tratamento como formas de ajudar a comunidade, mas esse não é o maior foco do nosso instituto. O maior foco do nosso instituto é o conhecimento, né? Porque a gente entende que a consciência e o conhecimento são as melhores formas de te manter saudável, né? E o tratamento é quando a gente já aconteceu alguma coisa, a gente precisa criar um ambiente favorável para o conhecimento. Então, a gente faz o tratamento e então oferece conhecimento para que você não precise mais desse tratamento. Certo? Alguém quer adicionar alguma coisa? Mafê, Vivi, Cris? Não? Então vamos lá. Vamos falar de manifestações mediúnicas, né? A gente pensou muito a respeito desse tema e mais do que a gente falar, eu sou médium, eu não sou médium, quem é médium, quem não é médium, a gente quer trazer algumas verdades a respeito disso. Pode passar, Mafê.
E é pelo menos a forma como a gente enxerga a mediunidade, né? E a maior delas é essa primeira frase. Todas as pessoas são médiums, né? Não, existiu um tempo em que a mediunidade ela só podia ser, ela só era aceita se ela tivesse determinados tipos de características e determinados tipos de manifestação e tal. E isso foi uma forma de se compreender a mediunidade, né? É, Kardec, que foi um dos maiores colaboradores aí para esse conteúdo, ele estava no século retrasado, né? Em 1800. Então, ele estava ali trazendo conhecimentos do início desse contato mais direto com a espiritualidade. E muitos do que a gente hoje considera manifestação mediúnica está pautada nesse conhecimento de 2 séculos atrás. Então, em que realmente era muito mais raro. Então, quando a gente está atravessando um período de elevação da vibração terrena, nós também estamos dizendo que a distância entre a frequência do que é chamado mundo espiritual e do mundo terreno, ela vai se reduzindo. A nossa frequência cerebral, a forma como nós interagimos com o meio, ela vai ficando mais próxima da forma como os seres que já desencarnaram, os anjos, os arcanjos, enfim, as energias mais elevadas se manifestam. Então, depois dos anos 2000, houve um boom, né, da espiritualidade, porque muitas pessoas acabaram se dando conta desse universo espiritual sempre presente, e foi justamente porque a habilidade mediúnica, ela está disponível para todas as pessoas, né? É uma habilidade inerente ao ser humano, faz parte da natureza do ser humano. Só que quando a gente encarna, nós nos esquecemos, por conta da nossa cultura, da forma como a gente interage com o meio, de como interagir com esse universo mais sutil. Mas nós temos corpos, né, que são energéticos, nós temos os corpos espirituais e que estão todos conectados a essa existência. Então parece que quando a gente encarna, a gente sai do mundo espiritual e vem no mundo terreno, mas não é isso. O universo terreno está dentro de um manancial de energia, que é o que a gente chama de mundo espiritual. Existem vários tipos de desenvolvimento da mediunidade e existem vários níveis de consciência sobre esse desenvolvimento da mediunidade. A maioria das pessoas que não se considera médium, na verdade, não entende como a sua mediunidade se manifesta, né? A maioria das pessoas que fala assim, não, eu não tenho mediunidade nenhuma. É porque, na verdade, não entende a forma como, ou nunca parou para pensar a respeito da forma como ela interage com o universo espiritual barra energético, tá? Para mim, até assim, falando pessoalmente, é muito difícil separar o que é o universo energético do que é mundo espiritual. Então, sempre que eu falar de mundo espiritual, a gente está falando de frequências de energia, tá bom? E sempre que eu falar de frequências de energia, eu também estou falando de mundo espiritual. Para mim é tudo a mesma coisa, né? É, O segundo ponto, existem vários tipos de manifestações mediúnicas. Aqui nós vamos passar por uma gama de manifestações que são catalogadas, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que só existem esses tipos de manifestação mediúnica, e isso não quer dizer também que a forma como você se relaciona com o universo espiritual não é mediunidade se ela não está aqui, tá? Não quer dizer, então, que sejam todas, e não quer dizer que alguma coisa que esteja fora não é mediunidade. Mas a gente vai explicar isso um pouquinho melhor a partir do momento que a gente vai falando das manifestações mediúnicas. E o principal ponto para a gente que afasta as pessoas da própria mediunidade é o medo da interação com o mundo espiritual, né? Então, porque considera que que interagir com o mundo espiritual é conversar com fantasmas. E, e não é só isso, né? Ou tem medo de fantasma, né? Medo de espírito. E eu costumo brincar muito que
O espírito, ele não pode fazer muita coisa com você, né? Se você não permite, não tem muito que um espírito pode fazer com você. E mesmo que você permita, a, o ponto que você tem, o livre-arbítrio que você tem, está sempre garantido para você, e a qualquer momento você pode dizer que não quer mais aquilo, que aquilo não vai mais acontecer, a partir das tomadas de consciência. Eu acho muito mais perigoso gente encarnada do que fantasma. O fantasma, o máximo que ele vai te fazer é te dar um susto ou influenciar alguns pensamentos seus. Só que se você tiver uma rotina de orações, uma rotina de elevação espiritual, uma rotina de meditação, é muito fácil para você se desvencilhar disso. Eu coloco fácil entre aspas, porque a maioria das pessoas, quando percebe algum tipo de influência de energias externas, essas pessoas bloqueiam a própria capacidade de atuar sobre elas. Quer ver uma das situações? Que é quando alguém fala assim, ah, é que eu sou muito esponjinha. E aí eu vou num ambiente, o ambiente tá pesado, vai me fazer mal. Então eu já vou sair mal, dali eu já vou ficar mal e não sei o quê. Tá, meu bem, o ambiente está pesado. Você é esponjinha, mas a esponja de quem? É sua. Então, se você é o dono da esponja, esprema essa esponja e libere essa energia. O fato de você se sentir mal em um ambiente e ter medo do que você está sentindo é o que te tira o seu domínio sobre aquilo, o seu livre-arbítrio. Porque na hora que você fala assim, não, o ambiente é maior do que eu, o ambiente ele me influencia e eu não tenho nenhuma ação sobre isso, você está abrindo mão do domínio sobre o seu corpo, sobre a sua energia. E eu falo muito para as pessoas que a gente orienta e tal. Se você é uma dessas pessoas que vê coisas, é, sente energia das pessoas, sente energia do ambiente. Se você é uma esponjinha e diz assim, ah, eu fico mal, não sei o quê, o seu ambiente tem a capacidade de te influenciar, você tem a prova de que você tem a capacidade de influenciar o ambiente. Porque se você está interagindo em nível energético com esse lugar, você joga uma pedrinha no meio do oceano, essa pedrinha vai reverberar no oceano inteiro. É você está interagindo energeticamente com o lugar e está recebendo essa energia, você também está trocando energia com ela. Que não é só assim, tipo, eu chego, recebo um bombardeio de energia e fico ali, tipo, mal. Não, você deu energia também. E aí você pode escolher como se relacionar com isso. Então, o medo da interação com o mundo espiritual é o principal bloqueio da mediunidade. E a maioria das pessoas, quando tem medo, fala assim: eu não quero ver nada, eu não quero sentir nada, eu não quero nada, e acaba, inclusive, bloqueando a própria interação. Quer dizer que a interação para de acontecer? Não. Quer dizer que você para de ter ciência de que a interação está acontecendo. E aí é uma forma de você também dizer assim: eu não quero ter livre-arbítrio sobre isso, eu escolho não escolher, né? E outro mito em relação à mediunidade é a supervalorização, né? De que ser médium é ter algum tipo de superpoder e aí você é uma pessoa extremamente rara, ou o médium é uma pessoa super rara, que precisa de determinado tipo de tratamento, que precisa de determinado, é, enfim, qualquer pessoa super especial. Não é. O fato mais concreto que a gente tem de histórias, né? Por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco, esses grandes médiums que a gente teve contato, é que a manifestação mediúnica, por ter sido muito, como é o nome? Ostensiva, né? No caso deles, tinha um propósito que era uma grande tarefa. Então, essa grande tarefa não é como nós muitas vezes culturalmente vemos, um superpoder para diferenciá-los
dos réis mortais. Muito pelo contrário, isso é uma ferramenta para que eles sejam capazes de cumprir a tarefa que é muito difícil para eles. Qual que é a tarefa muito difícil para eles? O Chico Xavier veio aqui trazer toda uma mensagem de amor, trazer toda a questão do espiritismo para o Brasil, né, que acabou se tornando o país mais espírita do mundo, né? E o Divaldo Franco tem 600, 800 crianças que ele adotou, e isso é uma grande missão, né? Então, a tarefa é compatível com o, o quanto a sua mediunidade está aflorada, né? E na maioria das vezes, quem tem mediunidade extremamente aflorada desde criança sofre muito com ela. Então, é meio contraditório nós dizermos que são super-heróis que sabem tudo o que está acontecendo. E isso é até uma forma de você ser manipulado por pessoas que se dizem médiums, né? Médiuns clarividentes, por exemplo, e vem dizer para você o que você deve fazer, como você deve fazer, por que que você deve fazer, e a gente fica com aquela sensação de que, ai meu Deus, a espiritualidade está me mandando esse recado, eu não posso questionar. Não, não é isso. E a gente principalmente quer dizer aqui que a mediunidade está disponível para todas as pessoas como um canal de contato com o seu eu superior, com o Criador, com os guias, com as consciências mais elevadas que estão disponíveis aí para nosso para nossa consulta, né? Eu gosto muito de usar a mediunidade como sendo um canal de consulta de uma sabedoria mais maior, e você pode fazer isso a qualquer momento, né? Então, muito mais do que especular ou usar a mediunidade como uma forma de especulação, é você ter a consciência e o discernimento e a moral de usar a mediunidade como uma forma de se tornar um ser humano melhor, tá bem? Vamos lá. Neste primeiro momento, de trocas, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? A gente tem é, pessoas novas, mas também temos pessoas que a gente já conversou a respeito, e o que eu quero ouvir de novo é sobre como foi ou como é esse assunto para vocês, se vocês já tiveram alguma manifestação mediúnica, como é que tá isso? Como é que vocês se perceberam dentro desse universo? Se perceberam? Enfim. Então, eu vou abrir aqui um pouco para trocas. Quem estiver disponível e quiser contar um pouco, por favor. É que ninguém quer falar, eu falo. Eu já tô, né? A gente tá aí juntos há um tempo falando sobre mediunidade, e eu acho que eu fui a mais resistente de todas, né? Que eu, para mim, não tinha nenhum tipo de mediunidade, eu não conseguia identificar o que era mediunidade, até pelo tipo de mediunidade muito particular que eu tenho, e a gente foi descobrindo isso com o tempo. Então, todas as interações que eu tenho são muito energéticas e são muito dentro de mim. Então, é muito difícil identificar o que é uma interação e o que é o que eu estou sentindo, porque basicamente ela se confunde comigo, sabe? Então, acho que por isso foi tão difícil para mim identificar qualquer tipo de manifestação, porque é muito eu. Então, assim, eu tô, sempre fui da pessoa de estar num lugar e sentir a energia do lugar e trabalhar naquela energia meio que inconscientemente, né? Hoje eu tenho um pouco mais de consciência disso e acabo fazendo, me protegendo mais nessas interações, mas pessoas muito próximas chegam perto, assim, principalmente meu marido, né, que é uma pessoa muito próxima, ele tá com algum problema, eu, em muitos momentos, não sei identificar se o problema é com ele ou comigo, porque eu acho que é comigo, sabe? Quando, na verdade, é alguma coisa que está acontecendo com ele.
Então, para mim, ainda é uma descoberta essa mediunidade e essa relação com essas energias, porque elas ainda são muito parte do que eu sinto, do que eu sou. Então, eu ainda não sei identificar precisamente essa diferença. É muito rico essa sua contribuição, Vivi, porque a gente tem uma ilusão de que a mediunidade, as interações com o mundo energético e espiritual, elas devem acontecer da mesma forma como nós interagimos com o universo material, né, com outras pessoas, tal. Então, isso é uma mediunidade extremamente rara, né? Você ver um espírito da mesma forma como você vê uma pessoa. Ou até mesmo ver um espírito, é mais raro do que você sentir a energia. E é muito importante a gente esclarecer aqui que as interações mediúnicas, né, as interações com o mundo energético, elas não acontecem pelos seis sentidos, né, é, materiais. Elas acontecem dentro dos seus corpos, então ela usa é, os seus pensamentos, ela usa as suas percepções. Às vezes você vê um vulto, então você fala, não, foi só um jogo de luz e você viu um vulto, e não, e foi realmente uma pessoa. E a maioria das vezes, uma pessoa não, um espírito, né, ou uma energia ali. E a maioria das vezes em que nós interagimos com um guia, por exemplo, com um anjo, ou até mesmo com Deus, a conversa se dá dentro da nossa cabeça. Daí você fala assim, não, mas eu imaginei ou eu conversei mesmo, ou alguém me respondeu. O que seria a imaginação, né? O que seria, se todas as coisas são Deus, se Deus é onipresente, o que seria a imaginação se não Deus? Se não uma interação com alguns campos energéticos que estão fora da sua percepção material. Então, a imaginação, ela também pode ser considerada um canal de expressão dessa desse conhecimento que não está no nível consciente. Agora, existem diferenças entre uma interação mediúnica, um contato com o seu eu superior e tal, e as suas sombras. E aí que está o trabalho. Então, muitas vezes a gente está ali conversando e o que emerge é uma sombra do seu eu inferior, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a sombra tem um propósito que quando ela vem para a consciência, ela pode ser iluminada. Então, todas as interações mediúnicas, elas se dão, né, a maior parte das interações mediúnicas, elas se dão exatamente dessa forma, que provocando o sentimento dentro de você, provocando o pensamento na sua cabeça, falando algo no seu ouvido, e que você fala assim, não, mas eu pensei isso ou alguém me falou isso? E uma das coisas que identifica muito que não foi você que falou aquilo, né? Ou que se respondeu, é quando você ainda está formulando a pergunta e a resposta já vem, e uma resposta que você não tinha pensado antes. E eu posso que já aconteceu no banho com algumas pessoas aqui. Tipo, por que que. E aí, quando você ainda está formulando a pergunta, a resposta já chegou. Porque a conversa no universo energético e espiritual não há necessidade de palavras. A conversa se dá por transmissão, que seria transmissão de pensamento para gente. Então, não tem por que ter todo esse tempo de elaborar uma fala, se é possível ler a mente do outro. Então, quando você está formulando a pergunta, que você está trazendo isso para esse lobo pré-frontal aqui, que vai falar para você, vai dar nome para aquilo, vai julgar aquilo, o pensamento já aconteceu e os seres que estão te acompanhando, as energias que respondem isso, a consciência universal já está disponível para você. Que na maioria das vezes o fato de você elaborar a pergunta é a ação que a gente tem de tirar aquilo que nos impedia de ver a resposta. Quem mais? Mais uma pessoa aí para falar.
Eu posso falar. Então, eu sempre fui sensível, sensível à energia das pessoas, sensível à energia do ambiente. Mas quando a gente está na igreja, dependendo da igreja, a gente não chama, na evangélica, na católica, não chama isso de mediunidade. E aí, quando você começa a olhar as outras filosofias, outras religiões, e aí você fala, nossa, mas eu posso ser médium, trouxe um pouco de medo, né, de virar e falar assim, e agora? Mas porque na igreja era uma coisa assim que eles falavam, né? Ah, se você tá sentindo anjo, você pode sentir demônio. Aí você virava, não, eu só quero ver anjo, eu não quero ver demônio, eu não quero ver coisa ruim. Então isso gerava medo. E aí, quando a gente começa a ver que a sensibilidade é um tipo de mediunidade, gera um pouco de insegurança e fala, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Então, para mim, era muito assim, era minha, e é engraçado porque é a sensação que você está sentindo em relação a outra pessoa. Então, peraí, eu estou sentindo tristeza, mas eu sei que eu não estou triste, mas então pode ser que a outra pessoa. Então, aí você começa a se questionar e começa também a tirar um véu e o medo de virar e falar, não, é energia. Tá tudo bem. E ao mesmo tempo que eu consigo melhorar a minha energia, eu também posso me proteger de não ser esponja, né? E hoje, assim, com a consciência que eu tenho, não tem muito, para mim, hoje não tem muito essa coisa de bom ou ruim. É tudo a mesma coisa, né? É um polo que a gente coloca. E às vezes a gente está sendo até uma ponte para que os espíritos ou as consciências possam falar e a gente poder ajudar de alguma forma. Então, hoje ficou um pouco mais tranquilo isso, mas no começo eu fiquei com bastante resistência e até eu falava, ai meu Deus do céu, não quero perder consciência ou eu não quero ser tomada e não saber o que que aconteceu. Incorporar, meu Deus. Incorporar, né? Que medo, que horror! Mas aí a gente vai aprendendo e desenvolvendo, e isso vai se tornando você. E aí fica muito mais natural. Uhum. E muito tempo, meio que Deus falava comigo através de sonhos. Então eu sonhava alguma coisa, ou era um sinal para mim, ou depois de um tempo aquilo que eu sonhei aconteceu. Então, e hoje é meio que uma mistura. É. Mais alguém quer trocar? Achei que você trouxe um ponto bem importante também, uma Fê, que... Oi, Ana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa Pode boa falar, noite. eu comento. Então, o que a eu vou puxar aquilo que a Mafê falou, eu tô bem, eu acho que eu passei pelas mesmas situações também. A sensibilidade dos lugares, as inseguranças, o medo, né, do desconhecido. E aí eu fui estudar também para poder entender um pouquinho o que eu sentia, o que eu fazia. Eu também me sentia uma esponja, ia nos lugares, sentia toda a energia do lugar. Então, fui buscar conhecimento para poder interagir e desenvolver, né, a minha mediunidade, que é, acredito, a mediunidade todos nós temos, cada um dentro do seu nível, né, de volume, né, que a gente fala, cada um tem, são vários tipos de mediunidade e todos nós temos, né, só que cada um manifesta de um jeito. E, assim, o que acontece? Já há muitos anos eu venho buscando, né, um conhecimento, porque eu tinha muito medo. Às vezes eu via, eu escutava. Há muito tempo eu comecei também, eu já fui em vários lugares, né? Fiz vários trabalhos energéticos. Eu venho de uma igreja, eu fui criada numa igreja católica, mas depois eu fui para Umbanda, depois eu fui para o kardecismo. E eu acho assim, dentro de toda essa linha, eu acho que eu me considero espiritualista. Eu acho que eu filtro tudo aquilo que eu acho que é bom, que é para o meu entendimento. E assim, de uns tempos para cá, eu tenho desenvolvido um pouco mais minha mediunidade, estou tirando um pouquinho essa insegurança, esse medo, através da psicografia.
Então, há muitos anos que era já para eu desenvolver isso e eu tinha muito medo, não aceitava. Mas agora, de uns 2 meses para cá, eu me predispus, né, para poder desenvolver esse meu lado que eu sinto uma necessidade. Eu vejo que é necessário que eu desenvolva a minha mediunidade, porque eu acho que faz parte do meu propósito, acho que vai me trazer alegria, eu acho que vou poder ajudar as pessoas. Então, eu tenho dentro, né, do processo energético, acredito que a gente é um canal, e aí vem as informações, a gente tem que trabalhar nosso campo de energia para as frequências, você se conectar com uma frequência melhor. Então, assim, eu acho que é tudo muito rico isso, de você buscar o autoconhecimento, de fazer essa troca aqui, achei muito bacana. Gostaria até de agradecer a Mafê aqui por essa oportunidade de estar aqui e estar escutando vocês e também poder compartilhar. Então é isso, eu acho que é muito importante, né, o tema que vocês estão colocando e eu relatar um pouquinho a minha história, tá bom? Uma boa noite. Boa noite, obrigada, Ana. E vocês tocaram em um assunto, um ponto muito importante, que é a necessidade de classificar a manifestação mediúnica, que é mais, vem mais por conta das religiões não espiritualistas, né, as religiões mais ortodoxas, como as católicas, o espiritismo, mas até espiritismo não, evangélica. Até as igrejas evangélicas têm manifestações mediúnicas e eles não. Todas as igrejas têm, mas eles não consideram, né, isso, né? Então, tipo, por exemplo, a católica sempre fala sobre a presença do Espírito Santo. Gente, o que que é isso, né? A presença do Espírito Santo, né? Eu frequentei algumas vezes encontros de igreja evangélica, eles falavam em línguas. O que que é falar em línguas? Né? Se não é né, um contato mediúnico. Então, assim, muito é, desse radicalismo, vamos dizer assim, todo esse medo que foi colocado sobre esse tipo de manifestação tem raiz nas crenças religiosas e porque não entendia, né? Não se entendia como que aquilo estava funcionando. E a Mafê trouxe um ponto muito legal, que foi a questão das sombras, né? Espírito bom, espírito ruim, né? Tipo, falei com um cara com espírito bom, com espírito ruim. Você falou com uma consciência, né? Você não precisa classificar se é boa ou se é ruim. Mas se você teve esse contato, e já aconteceu comigo de eu ter um contato que a consciência se identificou de uma forma que para nós seria extremamente negativa, eu tomar um baita susto e depois eu parar assim e falar assim, não, por quê? O que é que estava, qual é a mensagem que estava ali? E a mensagem era uma mensagem muito importante, inclusive da forma como eu estava olhando para esse tipo de frequência. Porque a partir do momento que a gente rejeita consciências que são mais densas, nós estamos rejeitando uma parte importante da totalidade. Então, é como a Mafê falou, não existe bom e ruim, é a mesma régua, mais para lá ou mais para cá. Então, é como se a gente dissesse assim, eu só quero a luz. Tá bom, você só quer a luz, mas como é que você vai ter a luz se você não tem a sombra? Não, não existe. Do preto ao branco é uma escala. Mais luz, menos luz, mas tudo é uma manifestação. E a forma como você se relaciona com isso é muito mais importante do que a manifestação em si. É muito mais construtiva para você, como a Ana Cláudia falou, para o seu propósito, para a tua tarefa aqui, para ajudar as outras pessoas. É muito mais importante a forma como você se relaciona com as manifestações mediúnicas do que quem era a manifestação, qual era, que tipo de mediunidade que é, do que todas essas classificações que já vieram alguma vez para a gente. Foi importante catalogar para validar que aquilo existe. Agora, a gente limitar as nossas percepções da nossa interação com o mundo espiritual a partir da leitura do outro, é você também se condicionar a uma percepção externa do que você está vivendo. É você deixar que alguém diga para você como você se relaciona com Deus. E isso sim é um equívoco.
Então, vamos falar dos tipos de manifestação? Vai lá, Mafê. Não. Ah, tá. Agora sim. Então, eu vou falar das que são catalogadas, mas isso não exclui as outras, e isso não quer dizer que uma pessoa vai ter somente uma manifestação. Às vezes ela pode ter várias e ela pode ter uma mistura de várias manifestações. Então, o que a gente sabe e o que catalogaram foi que tem os audientes, que são as pessoas que escutam a espiritualidade e elas podem repassar aquilo que ela escutou para as pessoas, mandar uma mensagem, ou até colocar, escrever alguma coisa, né? E aí tem os psicofônicos, que aí eles só emprestam a parte dos órgãos da fala para a espiritualidade falar através da pessoa. Então, o médium, ele não vai ter consciência daquilo que vai ser falado, ele simplesmente fala e como se ele fosse falando palavra por palavra. E aí a espiritualidade fala através dele. O sonambulismo foi catalogado como um tipo de mediunidade porque a pessoa, quando ela está nesse estado, ela acaba acessando um tipo de consciência que ela não consegue acessar quando ela está acordada, ou ela entra em contato com diferentes planos das dimensões espirituais ou de realidades. Então, ela pode ver uma realidade paralela dela ou de outras pessoas, mas quando ela está nesse estado, quando ela está completamente acordada, ela não tem esse acesso. Tem os médiuns de cura, que eles, na imposição da mão ou com toque, eles conseguem passar através deles a energia da cura e promover a cura nas pessoas. Estou falando muito rápido? Não. Aí tem os clarividentes, que conseguem ver, ou com nitidez, ou ter uma percepção da espiritualidade ou da dimensão espiritual, tanto com o olho aberto quanto o olho fechado. No meu caso, eu vejo com o olho fechado. O olho aberto eu ainda não consigo ver, mas é aquela coisa assim, como se fosse uma sombra. Não é uma sombra, mas é um delineado, não é tão nítido. O psicógrafos, que vai ser a psicografia, então eles escrevem mensagens passadas pela espiritualidade, e aí pode ser de duas formas. Ou você escuta e escreve, ou você simplesmente empresta a sua mão, e aí a espiritualidade faz a escrita até com letras diferentes, né? Que aí seria a semimecânica. Aí tem o sensitivo, que eu acho que todo mundo é muito mais fácil ser sensitivo, né? De sentir a vibração das pessoas, dos ambientes, dos espíritos, dos animais, das plantas. E aí também tem a incorporação, que a incorporação é simplesmente a espiritualidade chegar próxima a você e usar a sua energia para falar, para agir, para fazer os tratamentos espirituais. E aí a gente acaba sendo um canal da energia da espiritualidade. Tem gente que perde a consciência, tem gente que não perde a consciência, que aí fica semi-consciente. Então, tem várias formas dessa incorporação ou acoplamento, né, que a gente chama. Aí tem o empata, que consegue sentir a energia e os sentimentos das pessoas, e ele consegue se colocar no lugar da pessoa. A transmentação é uma conexão de consciência entre a sua consciência e a consciência da espiritualidade. E aí você consegue passar até mensagens, conhecimentos que você não tem sobre um assunto, mas é a espiritualidade que está passando para você e você transmite para outras pessoas. O sinestésico é aquelas pessoas que, através da espiritualidade, conseguem mover objetos sem, de fato, fazer alguma ação. Essas são as
espiritualidades ou as mediunidades catalogadas, né? E aí, se identificaram? Com algumas, né? É, então, agora gostaria de colocar um pouco também da minha experiência, né? O que aconteceu comigo foi que eu não reconheci essas minhas habilidades até, nossa, muito tarde na minha vida, assim, até, sei lá, mais de 30 e poucos anos. E elas já aconteciam e eu achava que, que não era nada, sabe assim? Não, era uma coisa bem estranha até de se falar, porque para mim era algo que era normal. Então, o que eu mais sinto, e é normal, né? Mas era algo que, assim, eu não precisava dizer o que que era tipo, ah, todo mundo faz assim. A que é a mais fluida para mim é a transmentação, que é até um um tipo de mediunidade, vamos dizer assim, que é novo, né? Se você procurar na bibliografia, né? No que tem escrito, você vai encontrar, acho que eu achei só em um livro que é da mediunidade de cura, que ele fala sobre a transmutação. Que é assim, é, a coisa vem na minha cabeça. E aí eu posso responder perguntas de assunto que eu nunca vi. E essas respostas normalmente envolvem um raciocínio mais elaborado do que eu poderia ter. E aí eu sei que não é. Por que que é mais elaborado do que eu poderia ter? Porque ela começa a conectar conhecimentos que eu não tinha anteriormente ou não saberia dizer que tinha. E isso seria uma transmutação. Só que daí eu fui percebendo que tinham vários tipos de manifestações mediúnicas que estavam acontecendo simultaneamente. E isso já faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando para identificar. Durante muito tempo, eu precisei identificar, até o momento que eu percebi que dizer que era clarividência, dizer que era clareaudiência, dizer que era psicofonia, dizer que era, né, psicografia e tal, estava me limitando, porque eu ficava tão tensa em saber o que é que estava acontecendo, que eu muitas vezes perdia a conexão ou não deixava aquilo acontecer, né? E o que eu acho mais importante da gente ressaltar aqui é que, ok, eu vou falar a respeito de qual a melhor forma de você identificar e trabalhar a sua mediunidade. Não é o tema dessa roda, a gente vai fazer uma roda sobre isso, mas é preciso falar, tá? A melhor forma de você desenvolver a sua mediunidade é você entender que mediunidade é igual DNA. Não existe duas iguais. Não existe. Então, como eu me relaciono com o mundo espiritual é só meu. Como cada um de vocês se relaciona, ou vê, ou fala, ou escreve, é só de vocês. Então, não tem ninguém que vai poder dizer assim, ó, a sua mediunidade é essa e você só pode desenvolver ela dessa forma. A única pessoa que pode fazer isso é o seu mentor. Então, a melhor forma, a mais segura, eh, a mais estruturada, vamos dizer assim, de você desenvolver a sua mediunidade é o contato com o seu mentor e permitir que o seu mentor vá te guiando dentro dessa descoberta. Aí vocês vão me dizer, mas como é que eu falo com o meu mentor se eu não sei qual é a minha mediunidade? E aí sabe os insights? As ideias que você tem, que nem a Ana Cláudia falou. Ah, eu sabia que eu tinha que fazer, já faz uns anos que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tinha colocado isso ainda em prática. É mais ou menos isso. Ninguém precisa necessariamente chegar para você, você não precisa ver um anjo descendo na sua frente e dizendo para você, vá fazer psicografia. Se você sente vontade, basta que você faça uma intenção elevada e tente para ver o que acontece. Ah, mas e se eu falar com o espírito das trevas? Aí você vai procurar ajuda? Vai ver alguém que pode te orientar em relação a isso, né? E aí você vai ver quais são as ideias que você começa a desenvolver.
Por que você teve esse contato? Então, a melhor forma de você desenvolver sua mediunidade e compreender sua mediunidade é você deixar ela acontecer. E para você deixar ela acontecer, a melhor forma é você intencionar, convidar o seu mentor para ser o seu professor nesse processo. E você vai começar a ter ideias, vai começar a ter insights e vai começar a se permitir acreditar nas orientações que você está recebendo, que parece que vem de dentro de você. E vem porque o mentor mora dentro de você também, e Deus mora dentro de você, né? Então você vai lá e faz e vê como isso direciona o seu aprendizado. A Cris mandou mensagem aqui que eu É. vi no chat agora, que para ela há uma confusão entre mediunidade e intuição. E eu acho que para todo mundo no começo tem essa confusão, né? E às vezes a intuição é uma forma de mediunidade, porque a gente está se conectando com o nosso eu superior, a gente está se conectando com essa parte divina nossa, né? Isso. A intuição é a mediunidade mais comum. E até foi considerado um sentido, porque ela é tão comum, como a gente falou, né? Todos somos médios. Ela é tão comum que foi até considerado um sentido. Então, intuição também é mediunidade, tá? Então, pode considerar isso. Por isso que a gente falou, todo mundo é médio, ninguém precisa ser classificado como superpoder porque é médio, né? E se você tem intuição, você é médio. E daí você pode, talvez, ter uma permissão maior para escutar a sua intuição. Quem mais quer contar um pouquinho sobre confusão? Tá, tava vendo a coisa. Bom, gente, ficou claro? Tem alguma coisa que a gente não abordou? Tem alguma coisa que ficou assim, ai, não bateu muito bem, né? A Ana Cláudia, pai, se vocês quiserem, né? Se vocês acharem que teve alguma coisa que a gente deixou meio obscuro, por favor, me falem, para a gente poder esclarecer. Se não, nós vamos fazer a irradiação de cura agora, tá? Que todas as quartas-feiras no Instituto, nós recebemos intenções, os nomes das pessoas que querem receber a intenção de cura, tá? E daí a gente faz essa irradiação. Então, quando a gente tem roda de conversa, essa irradiação acontece aqui coletivamente, porque assim nós somos ainda mais fortes e nós temos um alcance ainda maior da, da nossa intenção. Todos prontos para irradiar juntos? Tá, então vamos lá. Eu vou abrir aqui os nomes, eu não vou falar os nomes, tá? Só vou deixar aqui pra gente, pra eu colocar a intenção. E aí a gente vai fazer essa irradiação todos juntos agora. Eu peço que vocês fechem os olhos, façam uma respiração profunda. Vai se conectando com o seu eu interior, com a sua centelha divina, com o amor dentro de você. Divino Criador, Pai Mãe do Universo, Criador de tudo que há, tudo que foi e ainda será. Neste momento nós pedimos permissão para interceder pelas pessoas que pediram pela cura. Pois sabemos, Pai, que o seu amor incondicional é misericordioso, que o seu desejo é que todos os seus filhos gozem de plena saúde física, mental, emocional
e espiritual. Nós pedimos o apoio de seus anjos e arcanjos. Nós solicitamos a presença e a aproximação dos nossos guias e mentores. E a partir dessa conexão, nós autorizamos que a nossa energia e o fluido vital seja direcionado para aqueles que precisam de cura. Nós pedimos por todos os seres que estão lutando pela vida, em uma cama de hospital, por todos aqueles que estão buscando uma saída para uma dor física ou mental. Nós irradiamos o nosso amor para todas as crianças, idosos, todos os animais. Nós irradiamos o nosso amor para nossas famílias, os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os cidadãos da mesma cidade, do mesmo país. Nós irradiamos nosso amor e a cura para os cidadãos do mundo e pedimos que essa energia de cura e transmutação abrace todo o orbe terreno, que uma luz violeta seja colocada sobre nós, para que todo o mal e toda a desordem seja transmutada em sabedoria, para que toda dor traga consciência e eleve a percepção do ser que a sofre. Nós pedimos, Pai, que sua mão toque os corações daqueles que estão cegos e enrijecidos por suas misérias, e que seu manto de piedade e de amor eterno possa recair sobre nós. Que todos os nossos irmãos experimentem a saúde plena para viver a vida que lhe foi dada em sua plenitude e que possam cumprir com sua programação, vencer suas provas e alçar os seus saltos pelo bem de todos. Que o amor desperte aqui, aí, em todos os lugares. Que o amor desperte em mim, em ti, em todas as pessoas. Que a cura seja a bênção de nossos irmãos. Que assim seja, assim é, e está feito. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Agradecendo a todos os seres que estiveram conosco e nos permitiram fazer esse encontro e irradiar essa energia de cura. E antes de finalizar, eu quero saber como é que vocês estão saindo dessa conversa. Pode ser rapidinho, só me deem uma palavrinha de como foi para vocês estar aqui essa noite, por favor. Bom, eu quero agradecer
o convite, né, que a Mafê fez hoje. Foi muito importante para mim estar aqui e participar e escutar. Eu adorei agora esse momento. Eu estou me sentindo muito bem, estou muito feliz e muito em paz. Então, quero agradecer de coração por esse momento, por estar com vocês. Obrigada. Uma boa noite. Ah, cara, só cheguei para radiação, mas saiu bem. Foi a soneca, né? Foi o botão soneca, né, Carla, que te traiu dessa vez. Carla tá lá em Luxemburgo, são 3 horas da manhã. Valeu muito, viu, Carla? Você chegava só para radiação. Cris, obrigada, portanto, muita paz, esclarecimento e boas energias. Bem, então tá, meus queridos. Por hoje é só. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui. E provavelmente a gente já tem a data da próxima, dia 20. Dia 21 de agosto. Dia 21 de agosto a gente vai ter a próxima, provavelmente a gente vai falar sobre esse contato com o mentor, se nada mudar. Mas se mudar, vocês vão ficar sabendo pelas redes, ou pelas nossas listas de distribuição, tá bom? Não sei se todos seguem, @saperisacro, ponto com não, @saperisacro no Instagram. Lá a gente divulga tudo que a gente está fazendo, tá bom? Obrigada, portanto. Obrigada aos seres que nos acompanhem. Até a próxima. Beijos. Tchau!